Vamos falar um pouquinho sobre Java. Eu já falei sobre JavaScript, né? Então hoje vai fazer prática de JavaScript hoje. Para praticar, a gente vem aqui na nossa folha de estilo. Desculpa, a gente vem aqui no nosso repositório, né? Nossa parte de apostilas. Em apostilas eu tenho aqui uma folha que é lógica. Na parte de lógica eu tenho aqui os exercícios. Em exercício eu tenho uma lista que eu comecei a fazer com vocês de 1 a 7. Tá? Que foi a nossa primeira lista. Depois eu passo um review aí com ela. E eu vou dar continuidade aqui à nossa lista no item 5. Tá? E o item 5, por que o item 5? O item 5 ele trabalha com uma lista condicional. Tá? Então essa lista aqui vai ser a nossa lista que a gente vai começar a fazer. Então, olhando aqui essa lista, deixa eu abrir ela aqui, né? Deixa eu dar um zoom nela. O primeiro exercício aqui seria você achar um número par ou ímpar. Então, como é que eu faço para achar um número par ou ímpar? Vou selecionar esse enunciado aqui. Vou copiar ele. Aí, questão 48. Elabore um algoritmo em pseudocódigo em programação que vai efetuar a leitura de um número inteiro e apresentar uma mensagem informando se o número é par ou ímpar. Então, como é que funciona isso, galera? Então, pessoal, abrindo aqui nosso Visual Studio Code, você tem que escolher uma pasta para poder receber teu projeto. No meu caso aqui, eu vou estar escolhendo a pasta do Lógica. Nós já vimos aqui, deixa eu dar o OK. Nós já temos aqui os exercícios que eu fiz desde o início do ano, né, com a turma aí de Lógica. Tem o primeiro exercício, nós já fizemos uma revisão sobre ele há um tempo atrás, sugiro que vocês repassem aqui. E eu vou estar fazendo a correção desses exercícios, né, dessa primeira questão de condicional. E vou estar explicando novamente isso para vocês. Então, aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou criar uma pasta nova, chamada condição, né, condição, dentro de exercícios. Então tem o simples e o condicional, ou condição. Aqui eu vou criar um arquivo novo. Esse arquivo novo vai se chamar o 48.html. E o que eu vou fazer nele? Eu vou fazer nossa estrutura de HTML básica. Bem, então aqui eu tenho o HTML, o doctype. Ele tem aqui o lang, o HTML lang, seria o nosso PTBR. Tem aqui o meta-char7, que define o padrão de caracteres. Tem o meta-viewport com o device. Isso aqui já é a parte responsiva do código. Já está começando a mesclar a parte responsiva do código. Tá? Então a gente tem aí a parte, né, que vai fazer com que o nosso site seja responsivo no device, no componente. E aqui eu vou colocar o título. Né? Vou botar aqui exercício 48. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou lá, né, no exercício, eu tenho o exercício aqui de novo, vou copiar ele, vou vir aqui e vou colar esse exercício aqui. Então vou botar aqui um H3, né, um H3, vou colar ele aqui para que fique visível para mim o que quer que eu faça. Salvei aqui, então ele pede que você faça um algoritmo, um código, que efetue a leitura de um número inteiro e apresente uma mensagem informando se ele é par ou ímpar. Então vamos fazer aqui o nosso código. Para isso eu vou fazer o nosso script. Nesse script, para poder ele ler um código, eu vou fazer aqui uma variável, né, que ele vai ler um número. Então vou botar número. Para fazer a leitura eu posso usar o comando prompt. O comando prompt ele faz uma pergunta para o usuário, né? Então qual o número? Assim que ele ler esse número, ele vai colocar dentro da variável o número. E agora eu vou fazer uma checagem para saber se esse número ele é um número par ou ímpar. Para fazer checagem, a gente vai usar o comando if. É um comando condicional. O comando if, ele é um comando que ele precisa fazer uma verificação, né? É o nosso se. Então toda vez que eu tenho que fazer uma escolha, eu vou usar o comando if para fazer essa escolha para mim. Nesse caso aqui, a minha escolha é o seguinte, eu tenho que verificar se o número que você digitou, ele é divisível por 2. Tá? Se ele for um múltiplo de 2, ele é um número par. Para isso, eu vou colocar o igual a 0. Então, se o número for múltiplo de 2, isso é, se ele for dividido por 2 e tiver resto igual a 0, aquele igual serve para isso, ele vai falar que o número é par, tá? Senão ele vai falar que o número é ímpar.
E para saber se múltiplo, a gente está usando módulo, que é essa expressão aqui, esse porcentagem. Essa porcentagem aqui na programação, na maior parte das linguagens, ela indica o módulo, que é o resto de divisão. Então, se o usuário colocar 5 dividido por 2, dá o quê? Dá 2, resta 1. Então, 5 é ímpar. Agora, 4 dividido por 2, dá o quê? Dá 2, resta 0. Então, se o resto for igual a 0, ele é um número par. Então, aqui a gente vai fazer o quê? A gente vai colocar aqui uma chave, porque a sintaxe do comando if seria essa, né? Onde você coloca o teste, né? O if com o teste lógico. Se esse teste for verdadeiro, ele executa o que está aqui, ó, dentro desse primeiro colchete, desse primeiro bloco de comandos. E seria o meu alert. Alert com a mensagem par, tá? Ponto e vírgula. Sempre é bom terminar com o comando ponto e vírgula. E se ele não for par, ele vai ser o quê? Ímpar. Então, para isso, a gente tem o comando else. O comando else, ele funciona com o comando if, ele não é obrigatório, tá? Eu poderia terminar aqui minha expressão dessa forma. Se eu não colocar o comando else, ele vai checar só se o número é par. Se não for par, ele não faz nada. Porque o comando else, ele é um comando de condicional também. Ele é a negação da afirmação. Isto é, você verificou aqui em cima se o número ele é o número divisível por 2. Se ele for, ele dá o alerta falando que ele é par. E se ele não for, o senão da história, o comando else, ele vai fazer o contrário. Então, se o número não for divisível por 2, ele vai falar o que? Ele vai dar um alerta chamado de ímpar. Ele vai expressar a palavra ímpar na tela aí com ponto e vírgula. Salva aqui o nosso código, né? Salva aqui o nosso código aqui. Ele abriu aqui o arquivo e eu vou pedir para abrir esse arquivo com, né, o nosso navegador aí. Abriu o navegador, qual é o número? Se eu colocar aqui 5, essa palavra é ímpar, né? Só apertar aqui, ó, F2, botar 2, aparece par. Só que o que acontece, ó, eu tenho que ficar apertando F5 e ele tem que ficar né, mostrando esse prompt. Depois que eu respondo, né, o número e dou ok, aí ele fala enunciado, né, para mim. Só que eu queria mudar isso aqui a partir de agora, tá? Como é que a gente faz isso? Eu queria que tivesse uma caixinha, que o usuário pudesse escrever que é a caixinha, e nessa caixinha ele pudesse, conforme ele digitar ou conforme ele der o ok em um botão, por exemplo, ele mostrar essa informação para a gente. Então vamos lá, como é que a gente vai fazer isso? Para que isso funcione, eu vou ter que mudar algumas coisas aqui no código. Primeiro, eu vou ter que começar a trabalhar com funções, tá, galera? O que é uma função? A função é um item que guarda uma parte do código, é uma ação que espera ser chamada. Então eu vou criar uma ação que vai verificar se o número é par ou ímpar. Então aqui, ó, eu vou chegar, né? Vou colocar aqui a palavra function e vou criar aqui um nome para essa função, por exemplo, par ímpar. Poderia se chamar qualquer coisa, tá? Essa função par ímpar aqui, ela vai ter uma chave, tá? Toda função ela tem a palavra function, tem o nome da função e tem aqui uma chave. Essa chave vai pegar todo o conteúdo. Então pega aqui todo o conteúdo. Então todo esse conteúdo que eu fiz aqui, ó, anteriormente, ele fica dentro da função par ímpar. O que vai acontecer? Essa função par ímpar, ela já não vai mais fazer a pergunta para o usuário, tá? Ela vai receber o item que foi, né, perguntado. Então, para isso aqui em cima, eu vou ter que fazer o seguinte, eu vou ter que usar um comando no HTML que faz a pergunta para o usuário. Esse comando é o input. O input, ele é uma caixa de seleção de texto. Isso é uma caixinha de texto que aparece aí. Então, a gente coloca o comando type. Esse comando type aqui eu falo que ele pode ser um number, um número. E vou colocar aqui um name ou um ID para ele. Nesse caso aqui vai ser name, número ou um ID, tá? Que eu também vou chamar de número. Eu poderia usar um ou outro, tá, galera? Bem, o que eu vou fazer agora? Eu vou capturar esse elemento aqui chamado número. Para isso, eu vou ter que fazer a menção ao DOM. O que é o DOM? O DOM, ele é o Document Object Model, que é o elemento que vai literalmente capturar ou apontar todos os itens da nossa tela.
Então, quando a gente vê, por exemplo, um elemento de HTML, uma div, uma foto, um parágrafo, ele foi desenhado no HTML, ele foi posicionado, então essa referência tem lá, né, esses itens, tá? Então, o que a gente tem que fazer agora? A gente tem que pegar esse elemento desse documento e jogar o conteúdo dele para dentro do nosso número. Para isso, a gente vai colocar o comando document. Esse document se refere a todo o documento HTML. Tá? O que você vai querer fazer desse documento HTML? Eu vou querer pegar o elemento, pegar um elemento com o ID que eu vou especificar. Qual é o ID que eu coloquei aqui? Eu coloquei o número. Então aqui vai ser o nosso número, tá? Então, olhando essa linha de comando aqui, ele vai pegar o elemento, né? Vai no documento, vai pegar do documento o elemento com o ID chamado número. Tá? O que você vai pegar desse documento? Eu vou pegar o valor, né? O value, que é uma propriedade do nosso input. Então, o input aqui, ele tem o item chamado value, que é o valor que você pode lançar para ele. Então, aqui, por exemplo, ele vai começar já zerado com valor 0. Tá? Então esse value aqui é uma propriedade do nosso input. Então estou pegando desse elemento que é o input o valor dele e estou colocando dentro do número. Então quando o usuário, né, digitar um valor aqui dentro, eu consigo capturar o valor dele. Bem, e agora o que a gente tem que fazer? A gente tem que expressar, tem que mostrar isso na tela. Eu poderia deixar aqui o nosso alerta do jeito que está, funciona. Aqui agora eu vou fazer o seguinte, vou colocar aqui um botão. Tá? E nesse botão aqui ele vai ser o nosso calcular, né? Calcular, mostrar, vamos lá, verificar, vamos botar verificar. Ele vai ser o nosso verificar. Então ele vai verificar o que você está fazendo, né? O que você, se o número é par ou ímpar. Só que para isso funcionar, eu tenho que acionar os eventos no JavaScript. Então olha só, já vimos 3 coisas novas hoje. Seria o comando if, que é o comando de decisão, a gente vai fazer bastante exercício sobre isso daqui para frente. Vimos o função, a gente também vai fazer muita coisa sobre função, tá? Quero tirar todas essas duas com vocês. E agora, nós estamos vendo o que? Estamos vendo os eventos. O que é um evento? O evento, ele é uma chamada que acontece quando o usuário interage com algum componente. Então, se eu chegar aqui e colocar uma chamada, por exemplo, chamada onClick. Então, que chamada é essa? Quando você clicar no componente, aí ele vai chamar uma função do JavaScript. Que função seria essa? A função par ímpar. Então, quando você clicar no botão OK, no botão verificar, esse evento aqui, né, ele vai ser acionado e ele vai chamar uma ação ou um comando do JavaScript. Nesse caso aqui, seria o nosso par ímpar. Fez aqui as mudanças, eu acho que já dá para testar. Vamos fazer aqui, né, vou abrir de novo aqui nossa pasta normal. Vou abrir aqui o nosso exercício e olha lá, já apareceu para gente aqui a caixinha falando, né, se tem aqui o valor zerado, como coloquei no value. É sempre bom trabalhar com o F12 aberto aqui, ó, com o console aberto, o console aqui aberto, pessoal. E agora a gente vai colocar aqui um número, 34. Se eu clicar no verificar, vai acontecer o quê? Ó, ele vai mostrar aqui o alerta par. Se eu coloco só 3 e clico no verificar, ímpar. Então, conforme ele lança o valor aqui e peço para verificar, ele vai checar para mim se o valor é par ou ímpar. Só que eu não quero que o alerta apareça ali, tá? O alerta funcionou bonitinho, mas eu quero que apareça aqui a palavra par ímpar, aqui embaixo da botão, tá? Como é que eu vou fazer isso? Para você poder escrever no próprio documento, a gente vai ter que fazer o seguinte, a gente vai ter que criar uma área aqui, vou chamar de parágrafo, criar um parágrafo, e vou colocar um ID nesse parágrafo, ID saída, tá? E deixar assim vazio. O que vai acontecer agora? Eu vou vir aqui na nossa função, né? Eu posso colocar dentro dela aqui, ou então fora dela, mas vou colocar do lado de dentro. Eu vou colocar aqui uma variável que eu vou chamar de saída. E essa variável saída, ela vai receber o que? Ela vai receber o elemento P que eu marquei lá. Como é que eu faço para poder pegar aquele elemento? No documento, pegue o elemento com o ID chamado de saída. Então ele vai pegar o componente inteiro. Eu não quero pegar o valor dele, tá? Então não tem ponto.
Aqui em cima eu queria pegar o valor da caixa que eu estou trabalhando. Aqui embaixo eu quero pegar o elemento inteiro. Bem, nesse alerta aqui agora eu vou fazer o seguinte, tá? Vou até comentar ele aqui, botar um barra barra. Eu vou colocar aqui o nosso saída. Então esse saída seria a variável saída que representa o parágrafo. Ponto comando inner HTML. O comando inner HTML ele serve para adicionar um HTML dentro de algum componente. Nesse caso vai ser o que? A palavra par. E aqui embaixo vai ser saída ponto inner HTML recebendo o que? Recebendo a palavra ímpar. Sempre com ponto e vírgula, tá, galera? Não esquece o ponto e vírgula no final. Aqui, ó. Salvo. Temos aqui a função do par ímpar, tá? Então, recapitulando aqui, ó. Eu peguei, né, nosso documento, coloquei aqui um parágrafo, deixa eu alinhar ele aqui bonitinho. Coloquei um input, esse input aqui ele vai ser um número, tá? Vai receber o nome, esse nome eu não estou usando, tá? Mas é interessante você sempre colocar um number nele. E coloquei um marcador ID, tá? Para você poder pegar ele no teu JavaScript. E coloquei o valor inicial 0, então vai aparecer uma caixinha no HTML com o valor 0 no seu conteúdo. Criei também um botão, esse botão vai estar, né, vai ser monitorado pelo evento do clique do HTML. Ele é um evento que vai ser acionado quando você clicar no componente. E ao clicar, ele vai chamar, né, no JavaScript a função par ímpar. Tá? E o que é uma função, galera? Função é uma ação que foi programada, que foi projetada, e ela fica esperando ser acionada. É o caso aqui. Né? Então ele está esperando para ser acionado. Antes, quando eu não usava função, ele lia o código direto. Ele passava o código direto. Né? Então, quando você clicar no botão verificar, ele vai fazer o que? Ele vai acionar essa função aqui. Ó. Acionou a função, ele vai fazer o que? Ele vai criar a variável número, um espaço na memória chamada número. Essa função número vai receber o documento, o que? O elemento com o ID, né? Vai pegar lá, vai capturar um elemento com ID. A palavra get na informática seria capturar ou pegar um elemento com ID chamado número. Tá, beleza. Mas o que você quer desse número? Eu quero o valor. Então aqui, ó, ele consegue pegar o valor, o value atual da caixa de texto. Quer dizer, o valor que o usuário digitou. E vai jogar esse valor dentro da caixinha, dentro da variável number. Beleza. Na sequência, ele criou uma outra variável chamada saída. Né? Essa variável saída, ela vai ser... vai receber do documento o elemento com o ID chamado saída. Olhando aqui o nosso documento, seria o parágrafo. Então, você capturou o parágrafo inteiro. Né? Você tem um parágrafo aí na memória. O que vai acontecer agora? Esse parágrafo, né, que você capturou, ele vai ser respondido, ele vai funcionar no JavaScript com vários comandos e vários métodos. Nesse caso aqui, né, ele vai ser acionado aqui embaixo na saída. Então ele só pegou e capturou esse elemento. Bem, depois que ele capturou o elemento de saída, ele vai para a próxima linha, que é a linha do if. O que o comando if faz? O comando if ele é um comando de seleção. Isso é, ele é um comando que se baseia em uma condição para tomar uma decisão. Tá? Então se você fala, se o número for par, faça isso. Se o número for ímpar, faça aquilo. No nosso caso aqui, como é que eu sei que o número é par ou ímpar? Se você pegar um número e dividir por 2, ele tem que ser resto igual a 0. Para isso eu estou usando um módulo aqui. Ó. O módulo ele faz isso, ele divide o número, né, um número pelo outro, e te devolve o resto. Então se o número que você digitou dividido por 2 tiver o resto igual, isso aqui é uma igualdade, não é uma atribuição, for igual a 0, ele vai falar que é ok, é verdadeiro. Agora, se o número que você digitou ele não tiver o resto igual a 0, ele vai ser o falso. Tá? Então o comando if ele precisa de uma declaração verdadeira ou falsa. Se essa declaração aqui for verdadeira, ele vai executar o que está nessa primeira chave aqui, ó, que seria nosso primeiro bloco de decisão, que é o bloco verdadeiro. Ele vai pegar a saída e vai adicionar um HTML a ela. Então esse inner HTML serve para isso, para adicionar um HTML dentro de um componente que foi capturado, que pertence a um elemento que pertence ao seu documento.
Nesse caso aqui, seria a palavra par. Lembrando que HTML é texto, então você pode adicionar texto através do inner HTML. Se não for, aí nós temos o comando else, que é o senão, que é a negação da confirmação. Então, se o número não é par, só pode ser o quê? Ímpar. Então, o número é ímpar. Então, se essa condicional aqui for falsa, ele vai cair no else, que é a nossa negação. Tá? Então, a nossa negação aqui seria o quê? Vai pegar no mesmo componente saída e vai adicionar ali a palavra ímpar. Tá? Salvei aqui, né? Fechei o if, ó, fechei o bloco da negação. Fechei aqui a nossa função, tá? A função é um bloco de comando que fica esperando ser acionado. E agora vamos salvar tudo e vamos lá para o nosso documento. Vou colocar aqui o número e vou verificar. Olha lá. Então agora não tem mais o alerta. O alerta ele é usado hoje, continua sendo usado, mas na maior parte dos casos você tem que expressar isso no próprio site. Deixar o site mais dinâmico. Né? Então poderia, por exemplo, se o usuário colocasse o número par aqui, ele abrir um componente novo, tá? Tem como fazer isso. Então ele colocou aqui um número ímpar, olha lá, ímpar, colocou o número 2, colocou um número, opa, vou botar número sem letra, senão, colocou um número aqui, mandou verificar, né? Ele vai falar se o número é par ou ímpar e está funcionando aí a minha questão. Então daqui para frente, pessoal, a gente vai tentar fazer os exercícios dessa forma. Pelo menos cada aula eu quero fazer 2 exercícios para a gente poder estar pegando o brilho do básico. Eu vou estar trazendo as questões, eu vou fazer as questões lá, eu vou lançar 5 exercícios agora essa semana, para a gente poder estar fazendo aí semana que vem. E conforme a gente vai corrigindo, conforme eu vou corrigindo, eu vou explicar novamente os comandos, eu vou explicando eles. E esses comandos vão cair na nossa prova, nossa atividade. Então, estudem, tá? Tentem fazer exercícios, tentem entender o que está acontecendo. Principalmente isso, olha para o código, tenta entender o que está acontecendo. E se tiver alguma dúvida aí, vocês podem entrar em contato comigo no Discord, pode tirar foto da tela e postar lá para vocês. Tá bom? Vou parar a gravação por aqui. Daqui a pouco eu edito e coloco lá na plataforma para vocês.